Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Andrezano, professor de português e trago aqui mais uma questão da Fundação Carlos Chagas para a nossa preparação TRT 9 Paraná. Lembrando sempre que nós temos o nosso curso de 300 questões. Olha pessoal, tá um show, a galera que já começou aí me dando retorno, bacana mesmo, por assunto. E lá no final do curso ainda a gente tem as provas recentes da FCC para que vocês treinem. Galera, vem comigo então, podem fazer a questão, dá uma pausa aí e eu resolvo com vocês. Olha só, as normas de concordância verbal estão plenamente observadas na frase. Não se esperem que os enigmas sejam todos resolvidos. Galera, existe uma coisa que aparece muito na FCC, muito, que é o sujeito oracional. Tá? Eles adoram cobrar o sujeito oracional. Para quem já está estudando há pouco mais tempo, né, já está acostumado, o sujeito oracional é a mesma coisa que oração subordinada, substantiva, subjetiva. Então, para quem já está um pouquinho há mais tempo, ok. Para quem não está, vamos fixar no sujeito oracional. Em relação ao sujeito oracional aqui, ó, há uma regra de concordância. O que é sujeito oracional? Já vamos ver. A regra é a seguinte, pessoal. O verbo que concorda com o sujeito oracional ficará no singular. Então, aqui está a regra de concordância. O verbo que concorda com o sujeito oracional ficará no singular. Sor, mas olha só, o que é sujeito oracional? Vamos lá. Sujeito oracional é aquele que dentro dele há um verbo, pessoal. Por exemplo, quando colocamos assim, ó, cabe ou cabem ao João executar as tarefas. Depois, letra B, cabe ou cabem ao João aquelas tarefas. Depois, letra C, escrever muitas redações, vale ou valem a pena. E por fim, pessoal, Dinamarca, colocamos assim, ó. Basta ou bastam que se mudem os projetos. Muito bem. Então, olha comigo, pessoal. Cabe ou cabem ao João executar as tarefas. Se eu perguntar que é que cabe ao João, resposta, executar as tarefas. Isso aqui está o meu sujeito. Dentro do sujeito nós temos o verbo executar, então é um sujeito oracional. Muito bem. E aí? E é o seguinte, o verbo que concorda com o sujeito oracional ficará no singular. Cabe ao João executar as tarefas. Executar as tarefas cabe ao João. Isso cabe ao João. Cabe ao João aquelas tarefas. Que é que cabe ao João? Aquelas tarefas. Sujeito. Só que em aquelas tarefas, aquelas é um pronome demonstrativo e tarefas é substantivo. Não há verbo. É um sujeito que a gente chama de simples que está no plural. Muito bem. Então o verbo tende a concordar.
Portanto, cabem ao João aquelas tarefas cabem ao João. Depois, escrever muitas redações vale ou valem a pena. O que é que vale a pena? Escrever muitas redações. Tudo isso aqui, pessoal, é o sujeito. E, novamente, dentro do sujeito há um verbo. Então, é um sujeito oracional. Muito bem. E daí? O verbo que concorda com o sujeito oracional ficará no singular. Portanto, escrever muitas redações vale a pena. Basta ou bastam que se mudem os projetos. Nota, o sujeito do mudar é os projetos. Quer que se mude? Quer que se mude? Os projetos. É um sujeito simples, por isso que aqui é mudem, tá? Mas o que eu nem perguntei aqui, né? Eu queria o sujeito do bastar. Se eu perguntar que é que basta, a resposta é tudo isso, que se mudem os projetos. Só mas é um sujeito dentro do outro, é que são de verbos diferentes, tá, pessoal? Dentro do sujeito, eu tenho o verbo mudar aqui, né? Acompanhado da partícula passivadora. Então, é um sujeito oracional, beleza. E o verbo que concorda com o sujeito oracional fica no singular. Aí, Fundação Carlos Chagas ama sujeito oracional. Vamos voltar à questão. Não se esperem que os enigmas sejam todos resolvidos. Que é que não se espere? Que os enigmas sejam todos resolvidos. Isso aqui é o sujeito. Dentro do sujeito, eu tenho o verbo, sejam. Então, é um sujeito oracional. Muito bem. Se é um sujeito oracional, o verbo que com ele concorda ficará no singular. Não se espere. Brasil. Sempre haverão teses insólitas que causarão dúvidas entre os físicos. Bom, aqui é muito tradicional, pessoal. Este verbo haver aqui é um dos mais tradicionais verbos de provas de concurso. Sempre que nós tivermos o verbo haver ou indicando o tempo transcorrido, há anos que não a vejo, né? Mas aqui não é o caso. No sentido de existir, no sentido de ocorrer, no sentido de acontecer, o verbo haver é impessoal. Mas, traduzindo já, dizer que ele é impessoal, nós estamos dizendo que ele não tem sujeito. Por isso que ele vai ficar no singular. Então, ele não vai ter sujeito, ele vai ficar no singular. Portanto, não haverá teses insólitas que causarão dúvidas entre os físicos. Daí, causarão, tá certo, teses as quais causarão. Aí, ok. Canadá. Não merece crédito dos físicos modernos a postulação desses cientistas. Observa. Se eu perguntar quem é que não merece crédito, é a postulação desses cientistas. Tudo isso aqui, pessoal, é o sujeito. O núcleo de um sujeito não estará ligado à preposição, ou seja, antes dele não haverá preposição. Então, o núcleo é postulação. Não pode ser cientistas, porque desses, pessoal, nós temos aqui a preposição, é de mais esses. Está aqui. Então, o verbo concorda com seu núcleo, portanto, merece. Letra C será o nosso gabarito. Tá, e por que não Dinamarca e por que não Equador? Vem comigo. Mesmo que se dessem resolução aos mistérios, estaria o maior deles. Que é que se desse? Resolução. Sujeito. Então, não pode ser dessem. Mesmo que se desse resolução aos mistérios. Depois, Equador. Caso se proponham aos cientistas nucleares essa dúvida final, como responderão? Que é que se proponha essa dúvida final? Aqui está o sujeito, o núcleo aqui é o substantivo dúvida, não há preposição.
Portanto, o verbo tende a concordar com o núcleo, caso se proponha. Muito bem, muito bem, muito bem, pessoal. Então aí, resolvemos mais uma questão para o teu concurso. Lembrando sempre, pessoal, que nós temos o curso de 300 questões. Eu insisto para que vocês façam, porque é um diferencial, uma transformação na tua vida. 300 questões por assunto, dentro do mesmo curso, mais 7 provas corrigidas por mim. Vale muito a pena, está aí na descrição. Tá bom, pessoal? Beijo no coração e até a próxima aula.